povo aí de casa, estavam só esperando o programa da Regina. Eu também estava esperando vocês, olha a coincidência. Gente, muitos assuntos para variar, né? Hoje é dia de pet. O seu cão, o seu gato, eles se coçam sem parar? Pois é, eu sei disso, tenho pet em casa, né? Doutor Valério hoje vai nos explicar as causas, né? O que pode ser, se pode ser físico, emocional, o que é. Bom, vamos falar também de churrasco, que gaúcho adora, né? Vamos falar de sal também, porque pra que fazer o churrasco com aquele sal grosso e ficar aquela carne salgada, né? Então a gente vai falar sobre isso também, viu, com uma nutricionista. Vamos falar de pães com ativos. Já já a gente vai explicar pra vocês o que significa. Agora tem o seguinte, falando de orgânicos, né? Aqui o nosso Rio Grande do Sul é um dos estados que mais utiliza orgânicos e agora até as crianças estão aprendendo a importância disso. Roda aí. Osmar cultiva orgânicos há 8 anos. A escolha por esse tipo de produção aconteceu depois que o agricultor sofreu os prejuízos do uso de agrotóxicos. Na verdade, no começo foi a questão da saúde mesmo, né? Aí eu trabalhava na lavoura de arroz convencional e me intoxiquei com veneno. Atualmente ele planta cerca de 20 variedades de verduras, legumes e frutas. Tudo sem nenhum tipo de produto químico. A gente fica muito orgulhoso por isso. A gente está comendo um alimento bom, a família, né? E já está levando para os clientes um alimento saudável também. Não é só para a gente, né? É para os consumidores também. A região sul do país é a que mais consome orgânicos no Brasil. A média nacional é de 15%, por aqui de 34%, segundo o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica. É a comida saudável cada vez mais ao alcance das mãos. Antigamente nós tínhamos 2 a 3 espaços que eram tradicionais em Porto Alegre, que ofereciam orgânicos, eram poucos produtores. Hoje tem vários produtores e vários locais. Então essa disseminação do orgânico, da procura também, fez com que esse aumento dessa demanda, né? E as pessoas estão mais preocupadas mesmo. Preocupação com a saúde e com o meio ambiente. Nessa escola, na zona norte de Porto Alegre, os alunos cuidam de uma horta. Os pequenos regam e colhem as plantas. As crianças também sabem o diferencial das verduras que cultivam. Quando não tem um remedinho para crescer a planta muito rápido. O projeto ele começou em 2014 e ele é desenvolvido aqui na Escola de Educação Infantil. E ele tem o objetivo de que as crianças possam conviver diariamente com a natureza. Eles convivem, eles cuidam da natureza, eles têm algumas tarefas diárias, né, onde eles precisam ter esse cuidado com a natureza, de molhar, de cuidar e depois colher e acabar consumindo esse alimento. E eles sabem também que esse alimento ele não tem nenhum produto que seja nocivo para a saúde. O envolvimento dos alunos não termina na horta. Os alimentos colhidos são usados no preparo de refeições. A couve, por exemplo, depois de lavada e misturada a outros ingredientes, deu origem ao suco verde. As crianças acompanham todo o processo de pertinho e ajudam a nutricionista. Depois, podem saborear a receita. A Maria Luísa comeu até as folhas. Eu amo couve por causa que elas são verdes. Gosto de tudo verde. Bom, menos a maçã verde, ela é meio azeda. É isso aí, quanto antes começar, melhor, né? Agora o nosso assunto é pet, eu quase não gosto, né? O seu cãozinho costuma se coçar muito e sofre com isso. Pois é, a gente vai falar agora sobre causas, né, e tratamentos desse problema com o meu querido parceiro aqui, o Dr. Valério Aurix. Vem pra cá, Valério. Tudo bom? Tudo Olha, bom? vocês Muito vão ver obrigado. uma mesa linda. Não pensa que é pra te receber, tá, Valério? Pois Que não é. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Aqui nós já temos sal grosso, já temos pães com ativos. São assuntos aqui do programa de hoje. Mas primeiro as coceiras. Com certeza. Menino, eu sempre tenho pet. Agora, primeira coisa, tem algumas raças que têm um pouco mais de tendência, por exemplo, a ter alergia? Tem. Até a gente observa pela quantidade de acasalamentos dessas raças, e são raças muito procuradas, como Shih Tzu, Lhasa, Bichon Frise, Pastor Alemão, como raça de grande porte, o Golden Retriever, Labrador, tem uma tendência muito grande de doenças de pele. Nem todas são alérgicas. Pois, né? e eu ia te perguntar outra coisa também. Toda coceira quer dizer que é alergia? Não, na realidade a coceira, o fundo da coceira é por um defeito genético no problema da pele e ocorre uma quebra de barreira, ou seja, a proteção cutânea tem uma falha. Então ocorre uma perda de umidade e de proteção da pele para o ambiente e também fragiliza e aumenta a penetração de agentes alergenos do ambiente, agressores, o que geram as dermatites.
E é muito comum as pessoas hoje em dia procurarem um atendimento por problema de coceira, muito lambedura de patinhas, lesões de orelha, lesões em regiões próximas à vulva, ao ânus. Olha, ali estamos vendo os teus que pacientes. gera um desconforto. Os meus realmente são coça-coça o tempo inteiro. E tu pode ver que essas áreas de dobra, ou seja, áreas entre os dígitos dos dedinhos, e também pescoço, área de orelha, pescoço, onde tem uma pele dobrada, elas vão se intensificar mais a coceira. E é onde a gente sempre comenta que é o primeiro ponto onde o proprietário vai notar a lesão, vai notar a coceira. Mas sempre vira uma lesão ou às vezes coça-coça e a gente não enxerga nada? Existe muito a coceira sem lesão. E essa é a pior que tem, porque muitas vezes o proprietário fica bastante preocupado, incomodado, e no consultório nós não observamos nenhuma lesão externa. Fizemos exames de pele, não observamos nenhuma lesão como sarna, como fungo, como uma dermatite bacteriana, e esse é o pior paciente, é o paciente atópico que nós chamamos, que tem essa quebra na barreira de proteção, e nós temos hoje em dia uma gama de produtos que servem tanto para proteção quanto impedimento da coceira, porque a coceira frequentemente ela vai gerar um trauma para a pele e consequentemente esse trauma vai necessitar de um tratamento. Não, e até porque eles colocam a unha, né? Colocam a boca, colocam a unha, e também tem os casos onde o paciente tem uma alergia, ele tem um problema de pele ou uma atopia, uma alergia a algum componente agressor e também é ansioso. Então nós temos o componente da ansiedade e o da alergia, o que se intensifica muito a coceira e gera até traumatismos na pele, até muitas vezes por agonia, até lesões de dedos, de falanges, por agonia. Pois é, tu falou da ansiedade agora. Tem assim aquela coceirinha que pode ser só para chamar atenção, que é comportamental? Ela não é frequente. Esse tipo de coceira o proprietário identifica com facilidade, a gente consegue numa conversa de consultório dar algumas estratégias e indicar para o proprietário para ver se pode ser para chamar atenção ou para tentar aumentar a proteção com a família ou se é uma alergia mesmo, né? O comum é um paciente atópico, é um paciente alérgico que necessita de um tratamento. Muitas vezes... E esse tratamento, é isso que eu ia te perguntar agora, que tem vários tipos, né? Tem oral e tem também... Os tópicos. Os tópicos, tem ali spray, tem pomada, tem essas coisas todas. Então, tudo parte de um bom diagnóstico para que a gente possa fazer uma melhor adequação ao tratamento. O melhor é que a gente sempre preconiza, como no caso dos alérgicos, as outras doenças todas têm uma chamada cura. Então, tem cura para uma sarna, tem cura para um fungo. O problema é a base alérgica, essa não teria cura. Tendo esse entendimento, nós temos que usar a gama de produtos que nós temos, tanto os orais, ou injetáveis, ou os tópicos, ou alimentares, ou de suplementos para evitar a lesão de pele, com a menor quantidade de medicamento possível para que esse pet fique feliz, sem lesão. Agora você falou uma coisa importante, o alimento, né? Eu acho que tem também algumas raças, não sei, que têm alergia a alguns alimentos, e aí os proprietários não sabem, né? As alergias alimentares, elas entram na gama de diagnóstico, então no primeiro momento, quando a gente está conhecendo o paciente, nós temos que fazer o diagnóstico daquela dermatopatia que ele está apresentando e configurar ela ou com uma alergia a ectoparasitas, dentre eles pode ser pulga, carrapato, mosquitos, alergias alimentares, ácaros de ambiente, como sarnas, como fungos, e daí descartando tudo, ficamos nas alergias, né? E tem a formiguinha também, que às vezes a gente não sabe que tem no nosso ambiente. Claro. E também, né, eu acho que, então, deixa o bichinho alérgico, porque pica, ele fica se coçando. Porém, todas essas outras, Regina, é de fácil descarte. A gente consegue dar essa ideia para o proprietário, eliminar, ficar por um tempo de 30, 60 dias sem nenhum risco de ter esse contato e observar que mesmo assim o paciente continua coçando. Então tem outra causa que necessita de um tratamento. E a medicina veterinária ela vem evoluindo e também as empresas de medicamento cada vez mais trabalhando na área dermatológica para que nós possamos usar medicamentos que menor agridem o corpo do paciente, seja fígado, rins, hipertensão, e possam dar maior longevidade para o nosso paciente com qualidade de vida. É porque também tem isso, né? Às vezes eles têm que tomar muito antialérgico mesmo toda hora e acaba estourando um outro órgão, Isso, né? Então parte de um bom diagnóstico, de uma ótima relação entre o proprietário, o tutor e o veterinário para poder atender bem o paciente, para que a gente possa atingir essa qualidade de vida. O entendimento é o mais importante. Essas doenças de pele, né, raras que a gente falou que tem cura, mas principalmente a alergia, a atopia, não se considera cura. Se considera controle com a menor quantidade de recaídas ao longo do ano.
ano. Mas cura não dá para se prometer. E aí realmente essas raças também que tem mais tendência. Gato, hein? Gato se coça bastante? Gato agora... tem doenças de pele, mas são doenças com um diagnóstico mais preciso e não tem tanto quadro de alergia como tem nos cães. De se coçar por quadro de alergia. Eles têm sim algumas coceiras até por problemas emocionais, por mudança de ambiente, por colocar um novo paciente na família, por se mudar, não é? E a gente consegue, através de uma boa avaliação clínica, definir e fazer o tratamento. Sim. Tá bom, Valério, obrigada. Muito obrigado. Sempre. Até semana que vem, mas fica aqui comigo ainda. Você já sabe que estamos em semana de Expo Inter, né? E é pra lá que a gente vai agora com a minha amiga Karine Flores. Tá na hora do almoço, né? Claro que ela vai falar de comida. Que coisa, coincidência aí, hein, Karine Flores? Boa tarde. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. Bom, tu sabe que aqui na Expo Inter tem muitos assuntos, né? Eu poderia falar de animais, poderia falar de máquinas, mas estou aonde? Estou na cozinha para falar de gastronomia, é claro. Não tenha dúvidas que eu vou conversar sobre isso com os telespectadores e com um mega especialista em cortes de carnes, que é o Marcelo Bolinha, que está aqui do meu lado e já trouxe aqui alguns pedaços super especiais, alguns cortes especiais, para mostrar para o nosso telespectador que cortes são esses. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Um abraço para a Regina lá. Eu trouxe aqui 3 cortes, tá? Que já tem no mercado para vender, com muita qualidade no mercado gaúcho. Um vazio aqui para nós e fraldinha no resto do país. O entrecô, ou filé de costela ou noir, também no resto do país. E aqui um T-bone steak, que é um corte americano que está sendo desenvolvido em várias indústrias e açougues, que já tem a sua clientela formada. Ele é um corte mais largo, né? Para fazer na grelha, e normalmente ele é servido mal passado. E por que ele está em pé assim? Aqui nós temos o filé mignon e desse outro lado o contrafilé. Mas por que ele está em pé assim? Porque aqui na parte de baixo, perto do ossinho, se você assar desse jeito, não vai assar aqui dentro. Então, normalmente a gente assa ele um tempo em pé, até mais perto do fogo, e se você queimar antes, vai queimar o osso e não a carne, e vai assando por dentro. Então, dá uma tostada no osso na parte de baixo e depois, como a gente diz, né, no churrasco de grelha gaúcho, 2 tombos, né? Um lado, assou um lado e já assou o outro. Então você tem um corte de umas carnes nobres, que é o contrafilé e o filé mignon, muita maciez, sabor, textura, porque ele contém marmoreio e uma gordura, aquela gordura que a gente necessita para ter um belo no churrasco, ou até mesmo no forno do fogão, ou numa boa forma de chefe de cozinha, aquela forma que dá as marquinhas de grelha, né? É um corte que está muito sendo solicitado pela alta gastronomia. E tem uns outros cortes ali, porque as pessoas têm que ter um cuidado na hora realmente de assar, de cozinhar, fazer o churrasco para não estragar, né? Todos têm seu segredinho, digamos assim. Tem. Aquela peça lá que a gente chama de filé de costela, ela deve ter quase 3 quilos mais ou menos, né? Não é qualquer um que assa uma peça tão grossa assim, né? Então uma grande dica é fazer ela de uma forma muito mais rápida, na grelha ou mesmo no espeto, que é cortando em medalhões. Isso eu posso mostrar agora. Como é que então vamos cortar aí para a gente acompanhar, para as pessoas em casa também terem essa ideia, né? Quando forem cortar, como é que elas podem fazer. Vamos organizar aqui. De bolo de fundo. E daí sempre com aquela boa faca, né? E a chara que você pega aí. Já tá bom, porque a faca e a chara são instrumentos bons. É o instrumento do açougueiro, né? Trazendo para cá. Calça a mão aqui em cima e ó, mais ou menos um medalhão de 2 a 3 dedos. Você faz um pouquinho de força e tira já um medalhão. E também ele pode tirar outro para mostrar, ó. Aí você tem, ó, 2 medalhões. Uma carne bem vermelhinha, você pode notar que ela está bem vermelhinha, que isso que a gente quer quando a gente compra uma carne fresquinha, né? E se você for notar, ó, né? Olha o que eu vou fazer agora, ó. Se eu for, ó, vou botar o dedo, ó, e já fura a carne. Esse é um dos indícios que a gente faz quando quer saber se a carne está macia. Mas, pessoal, comprando carne de procedência, de uma boa marca ou de bons frigoríficos, você sempre vai ter carne macia. Com certeza. E com relação ao espeto, também tem que ter um jeitinho, né? Ah, tem um espeto também, olha aqui, ó. Já estava quase me esquecendo. Bom, o T-bone não é interessante botar no espeto, tá? Mas os 2 medalhões do entrecô, ou a fraldinha a gente começa dessa forma, sempre pela gordura aqui, ó, né? Você faz assim, uma coisa muito, ó, muito básica, tá? E vai trançando ela, exatamente como o pessoal faz nas churrascarias, ó. Você vai trançando assim, ó. Vai trançando até chegar no final. Quando chegou no final, uma das grandes dicas aqui é dar uma enrugadinha na parte mais fina, ó, para você não deixar a parte mais carnuda aqui, que ela vai demorar um pouquinho mais para assar, e essa aqui vai ficar muito fininha, ela vai torrar essa, e essa vai estar pronta. Então a gente traz ele mais para junto da carne, para assar assim, deixar ela mais ou menos toda parelha, de um lado e 2 lados. Normalmente se usa assar a gordura em segundo plano.
assa praticamente a parte mais carne, que parece só carne, e depois sim a gordura, porque no momento que você botar a gordura em direção ao fogo, vai pingar muito, vai levantar muito o fogo, entende? Então sempre deixa essa parte da gordura para assar depois. No caso do medalhão, a gente pode usar a mesma forma também. Agora eu vou tirar aqui a fraldinha, você pega o medalhão, sinta ele, ó, vê onde é que ele tem as partes mortas. Se eu espetar aqui, ele vai ficar torto, então eu vou virar ele, pegar essa capinha que tem junto aqui, ó, que é uma das carnes mais macias que o boi tem, e vou colocar, ó, todo ele junto, ó, para ela ficar firme na carne, ó. Pega o outro pedaço também, o mesmo lado, segura um pouquinho, ó, e aí você tem... Qual é o sal que você acha que eu vou usar aqui? Um sal fino, talvez? Eu estava num evento um tempo atrás que não tinha sal grosso, já faz uns 6 anos. Eu tenho usado mais um sal hoje, que ele é entre o fino e entre o grosso, ele é moído. Porque o sal grosso, às vezes, ele agride muito a carne e acaba ficando salgada. Então, você tem usado muito um sal que a gente fala que é o entrefino, né? Que também é usado nos salos de Paris, a gente pode falar, né? E deixa a carne muito suculenta e não deixa agressiva ao sal. Olha, bacana, eu tenho certeza aí que a Regina já ficou imaginando um churrasco daqueles. Eu volto contigo aí no estúdio, Regina. Com certeza, Karine. Um beijo pro Bolinha aí, mas eu quero dizer o seguinte, eu fiquei impressionada com a facilidade que ele corta, gente. E que ele coloca o espeto, eu tô muito impressionada. Parece facinho, mas não é que eu sei. Agora é o seguinte, esse assunto do sal nós vamos falar agora sim, viu? Porque quando se fala em carne, sempre surge aquela dúvida, né? Também de como armazenar o alimento. E o sal para não carregar, né? Qual será a medida certa? Quem vai nos ajudar a tirar essas dúvidas agora é a nutricionista Isadora Flores. Isadora, vem para cá comigo. Oi, tudo bem? Tu viste que o assador lá já falou, né? Vi, algumas acompanhei. coisas do sal, Olha, ele cortou com uma facilidade, eu fiquei impressionada. Porque eu gostaria muito de aprender, inclusive, a cortar a carne assim, a assar. Mas eu queria, antes de falar do sal, mesmo que ele já tenha puxado esse assunto, eu queria começar falando do armazenamento da carne. Esse armazenamento. Como é que a gente faz? Por exemplo, essa carne que ele mostrou, que é a carne de churrasco, né? A gente pode deixar no freezer? Pode congelar? O ideal é que a gente consiga comprar essa carne e já consumir, né? Direto consumo e principalmente ter o cuidado na hora da compra também, quanto às condições da carne, né? Se for embalada a vácuo, a coloração dela, né? Às vezes... Pois é, a carne, qual é a carne que é melhor? É a carne mais vermelha ou a carne com uma cor mais natural? O tom da carne é aquele vermelho cereja, né? É um vermelho mais vivo. Então, isso a gente tem que ter uma atenção. Às vezes, essas embaladas a vácuo, a gente não consegue ver a carne inteira, né? Pra ver se ela tá boa. Mas cuidar prazo de validade. Pois é. O prazo de validade da carne geralmente é curto, né? É curto. Então, a gente tem que observar. Quer dizer, não adianta depois querer consumir depois do prazo. Não adianta, né? A gente sabe que a carne é um alimento muito propício para proliferação de bactérias, desenvolvimento de viroses, né? Então, a gente tem que ter uma cautela com a carne. Passou do prazo, não consumir. Descongelar também, que muita gente faz em casa. Descongelar fora da geladeira. Isso é altamente perigoso, né? Para a proliferação de bactérias, visto que essa temperatura muito diferente pode... Então, eu tenho que baixar do freezer, mas deixar um tempo... até poder levar para a churrasqueira daí direto. Exato, tem que tirar do freezer, deixar na geladeira até que ela descongele. Total. E aí sim tu vai assar. Mas, como eu disse anteriormente, o ideal é tu comprar e já consumir ela. Bom, a gente tem aqui alguns tipos de sal, né? Os pães não são para agora, tá, gente? Não adianta vocês botarem o olho que eu já vou daqui a pouco falar sobre isso. Mas esses tipos que a gente tem aqui de sal. Lá, aquele sal rosa, né? Sal rosa do Himalaia, isso. E ele pode, ele é bom para carne? Ele é bom para carne. Na verdade, o sal rosa ele ficou muito famoso em função das propriedades, né, que ele tem. Porque além dele ter menos sódio do que o sal que a gente usa em casa refinado, o sal de mesa, ele consegue preservar alguns minerais que são benéficos para o nosso organismo. Então, por isso que ele ficou tão famoso, assim, né, que deu aquele boom do sal rosa. Porque eu pergunto porque ele é bem leve, né? É leve. Por exemplo, para carne no churrasco, acredito que ele não seja muito fácil de salgar. Não né? não seria o ideal. Indicado. Isso, né? Porque o que acontece? Como ele não tem a mesma propriedade de salgado que o sal grosso, às vezes as pessoas exageram e ainda colocam mais do que elas colocariam de sal grosso. Pois é, mas pode ser outro sal que não o sal grosso. Pode ser. Tu indicaria algum desses? Então, aqui eu trouxe algumas ervas, né? Pra gente ensinar pro telespectador a preparar um sal de ervas em casa. É aquele ali. Deixa eu até pegar esse aqui, ó, pra mostrar aqui.
Porque esse aqui é um misturadinho. O que tem aqui? Isso. Aí tem alecrim desidratado, salsinha desidratada, orégano, misturado. Então, pode ser feito tanto com sal grosso quanto com sal refinado. Então, em casa é só pegar as ervinhas da preferência, né? A gente deu esse exemplo aqui, mas pode ser o que o telespectador preferir. Bater o sal grosso misturado com as ervinhas, isso já vai fazer com que o consumo de sódio seja reduzido. Nós temos aqui nessas colherinhas o sal, né? As ervinhas. As ervinhas, quer dizer. E aí tu colocas mais ou menos essa quantia aqui. 1 colher de sopa de cada erva para 1 xícara de sal grosso. Ai, o Rafael tá pedindo lá em cima que tu misture agora. Porque agora eles enlouqueceram lá em cima com essa sopa. Claro. Então aqui seria mais ou menos 1 ou meia xícara de sal grosso, né? Adicionado então das ervas. Então aqui a gente tem o manjericão seco, desidratado, manjerona. E aqui eu peguei também a salsinha. Então, isso aqui a gente vai misturar e, na verdade, a gente leva para o liquidificador ou mixer. Para ela misturar bem e o sal ficar mais fino. E não fica muito forte, não fica muito o sabor, que eu quero dizer, muito forte, muito pesado? Não, ele fica bem saboroso, ele confere mais sabor em função dessas ervas, né? Que são ervas aromáticas, que têm propriedades que são benéficas para a saúde. Inclusive, essa é uma estratégia do Ministério da Saúde para a gente conseguir reduzir o consumo de sódio. Porque o brasileiro, ele consome 2 vezes mais do que o recomendado, né? Então, fica com um sabor bem gostoso. Claro que a gente tem que adequar a erva, por exemplo, para um peixe, já colocaria um dio, um endro, né? Trocaria a erva, mas para carne, essas que a gente apresentou aqui estão... Eu vou te dizer o seguinte, que se eu tivesse aberto o WhatsApp, eu tinha mais perguntas deles lá de cima do switch do que do WhatsApp. Porque primeiro o Pedro perguntou sobre descongelar no micro-ondas a carne. Daí, pode, não pode? Não é muito adequado também, né? O descongelar no micro-ondas, ele também faz com que a temperatura ela não fica totalmente igual na carne, né? Tu pode ver que às vezes tu descongela uma carne, por fora ela tá bem descongelada, mas por dentro ainda tá congelada, tem gelo, né? Então ele não é não é proporcional o descongelamento, né? Então, assim, o ideal é comprar e consumir. E agora a pergunta de meu diretor Rafael, porque eles estão todos fazendo, vocês pensam que eu sou louca, não sou, eu tenho um ponto eletrônico, de vez em quando até cai. O Rafael perguntou sobre a retenção de líquidos, se o sal realmente retém líquido. Sim, o sal, assim, o cloreto de sódio, na verdade, que tem essa propriedade, não é o sal em si, né? A gente até precisa consumir o sal, né? Porque ele é um mineral que a gente precisa para o nosso organismo, mas o cloreto de sódio, sim, é o que faz a gente reter mais líquido. Então, acaba comendo churrasco, né? A carne a gente já não digere muito bem. O churrasco à noite já é difícil também, né? Porque aí a carne pesa mais. A carne pesa mais porque a digestão da carne é uma digestão mais lenta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E ainda com o sal grosso, que o gaúcho gosta de caprichar no sal grosso, a gente tem que tomar cuidado, sim. Sabe que eu não gosto, porque eu acho até que transforma o sabor da carne, né? Muda. O sal. Quando fica muito forte, fica ruim. Vou te convidar para ficar aqui, porque nós vamos seguir falando em comida, que hoje esse negócio aqui tá uma beleza, né? E vocês já tinham visto esses pães aqui. Então é o seguinte, a gente vai continuar falando. Você já imaginou um pão, por exemplo, que ajuda a diminuir o colesterol, melhora a celulite, gente. Olha que maravilha, previne gripe. Pois é, você vai conhecer agora essa receita aqui com a farmacêutica Alessandra Badejo. Vou receber a Alessandra agora. Venha pra cá comigo. Olha, já veio com uma caixinha. Meu Deus. Muito coisa obrigada boa. por me receber. Imagina, eu que te agradeço e agradeço o presente, principalmente aqui. Uma lembrancinha, um cuidado. Gente, que especial, lindo. Tem meu nome aqui. Sim. Ai, adorei, personalizada. Gente. Vou botar assim que é pro Pedro mostrar de vez em quando o meu presente. Pra lembrarem que é meu, tá, gente? Não de vocês. Guria, me conta essa história. Quer dizer, esses pães aqui são diferentes, eles têm ativos. Que ativos são esses? Pois então, a minha ideia foi de prevenção. Já que a medicina evoluiu e está evoluindo cada vez mais e a gente vai viver mais, que a gente viva bem e prolongue todas essas doenças que são consequência do nosso envelhecimento. Então, qual foi a minha ideia? Como a prevenção, para não ficar aquela coisa tomando cápsula, parece que a gente está tomando remédio. E tem gente que é assim, né? Que toma cápsula o dia inteiro e de noite. Você não consegue, gente? Para não ficar uma coisa cansativa e não linkar com doença, e sim prevenção, por que não usar através dos alimentos e com sabor, e entrar com coisa boa.
né? Sim, coisas gostosas. Então, a minha ideia foi entrar nessa linha de alimentos funcionais mesmo. De fazer com que o alimento tenha o ativo que a gente precisa, a suplementação, porque, na verdade, não tem remédio nenhum. É só suplementação de vitaminas e de alguns antioxidantes. Pois então, então eu ia te perguntar isso, o que eram essa suplementação, o que era? Esse que está aqui bem legal, a Isadora pode também me assinar embaixo, da importância, que é o pão do verão. Ele é... Gente, que pão bem lindo, é laranja aqui, ó. Esse aqui que tá cortadinho, porque depois eu e a Isadora vamos provar, é lógico. É o pão do verão, ele é enriquecido com carotenos naturais, com extrato de beterraba, de cenoura, de urucum e beta-caroteno. E além disso, eu coloquei também a vitamina D, porque nós moramos num país tropical, mas não muito, né? Nós não pegamos 15 a 20 minutos de sol por dia sem filtro solar. E a deficiência de vitamina D tem se tornado cada vez mais generalizada e isso nos traz consequências que não são legais para a vida, porque a gente não se dá conta que às vezes a imunidade está baixa, a tua disposição não está a mesma e na verdade é só uma deficiência de vitamina D. Agora também é bom a gente dizer que a pessoa não pode simplesmente ela mesma fazer em casa e colocar essa suplementação, né? Ela precisa ter um especialista, uma especialista que vai dizer, olha, tu precisas isso, aquilo. Com certeza, e fazer esse pão com uma dosagem com uma dosagem, exatamente. Esse tem por cada fatia 1000 UI de vitamina D, 1 grama de ômega 3 e 100 miligramas de resveratrol, que agora eu vou chegar nos outros. E esse pão também não foi feito por mim, foi feito por uma panificadora, por um especialista. Mas com a tua orientação. Com a minha orientação farmacêutica, para que os ativos não perdessem, não fossem degradados, não perdessem nenhum dos seus efeitos. Então, o Fabiano Pãozeiro, que me apoiou nesse desenvolvimento, porque eu sou farmacêutica, eu não sou. Lógico. Não conheço da tecnologia. E aqueles outros dois que estão na caixa? Este daqui, então, é o pão de erva mate. Qual, o mais escurinho? O mais clarinho. O mais clarinho, é o pão de erva mate. Pão de erva mate com ômega 3. Então, além de todas as vantagens da erva mate, a gente tem ainda acrescido 1 grama de ômega 3 por fatia. Que seria bom para, vamos dizer... O ômega 3 é super importante para o cérebro, para sinapses, para a baía de mielina. Ela é basicamente composta por esses ácidos graxos. Então, muitos problemas de memória, muitos problemas articulares, todas essas doenças degenerativas causadas pelo envelhecimento são prevenidas. Tem muitos estudos comprovando que a suplementação de ômega 3 reverte esses processos. E o mais escurinho? O mais escurinho é de resveratrol. É pão de uva com este antioxidante fenomenal. E uma coisa que o sabor deve ser muito bom mesmo. Eu já vou provar. É super gostoso, a gente conseguiu manter. Então tem o polifenol que tem na casca da uva, que tem no vinho tinto, que faz com que as pessoas que bebem vinho tenham menos problemas cardíacos. Então todo esse pacote é uma prevenção diária de antioxidantes e de substâncias que a gente precisa. O cheirinho tá ótimo. O cheirinho tá ótimo. Agora, isso daí é legal porque daí a nutricionista pode dizer, quer dizer, esse pão pode? Pode. Na verdade, assim, Regina, tudo com cautela, que não seja exagerado, que se tenha um equilíbrio, pode, né? E esse pão, achei excelente a ideia, assim, adorei, porque é realmente isso de não ficar só tomando cápsulas, mas ter também o benefício, né? Sem dúvida, do suplemento ali, né? Agora, quem quiser, Alessandra, saber mais sobre isso, até comprar os pães, né? Quer dizer, porque agora eu tenho certeza que o povo lá de casa vai ficar enlouquecido com esses pães, né? Como é que faz? Entre em contato com a gente, a farmácia fica ali na Padre Chagas, número 69, na primeira quadra, no início. E também pelo telefone 3346-2249 ou curtam as nossas redes sociais, que é farmácia _reativo. Não, e na verdade a gente fala isso porque o povo lá de casa sempre pergunta isso, quando a gente traz alguma coisa, diz, mas não, aí diz, não quer fazer comercial. Eu disse, não foi comercial, realmente é porque as pessoas se interessam em saber. E quer dizer assim, e todo pão, na verdade, pode ter isso, ou na verdade esses aqui têm uma massa específica que aguenta essa suplementação? Esses foram desenvolvidos, demorou um tempinho. Eu e o Fabiano trabalhamos durante um bom tempo para chegar nessa fórmula que mantenha toda a estabilidade. Então, por enquanto são esses, é o pão do verão, o pão de erva mate e o pão de resveratrol de uva. Mas nada impede que a gente venha... E quanto desse pão a gente come por dia? A sugestão é uma fatia por dia, essa é a suplementação. Quer dizer, não é assim, tipo, tem gente que toma café à noite, aí já tomou café de manhã, aí vai comer de novo esse pão? Não, pode até variar, pode comer o de vitamina D de manhã e tomar o de ômega à noite, isso não tem problema. Aí não tem problema. Não tem problema. Tá, eu vou pegar esse pratinho aqui, porque a gente vai chamar um intervalo, tá? E a gente vai provar,
né, Isadora? Porque ninguém é bobo aqui. certeza, ninguém é bobo. Já tá O cheiro até cortadinho, dá licença, tá? Rafael tá sentindo o cheirinho aí de cima, querido? Ai, coitadinho, né? Uma pena. Eu vou cortar um pedacinho, porque é uma fatia muito grande, né? E vou fazer com que a Isadora corte. Pode cortar e pode comer, porque tu já conhece, né? Eu conheço. Não parece que tem, né? Intervalo. Estamos de volta com o programa da Regina. Hoje eu tenho aquela dica especialíssima, né, para vocês que estão aqui nos assistindo sempre, para tudíssimo, e presta atenção, porque vale a pena. A Maxi Econômica tem uma novidade maravilhosa. Uma linha de hidratantes de alta qualidade com aromas incríveis. A loção hidratante Dermaceuticals combina ingredientes naturais que desodorizam e hidratam profundamente a pele, permitindo que a pele fique mais saudável, proporcionando também maciez e elasticidade devido à sua fórmula balanceada, facilitando uma boa absorção em todos os tipos de pele. Além de deixar a sua pele incrivelmente sedosa, as fragrâncias doce de amêndoa, delícia de morango, sonho de baunilha e frescor de pera ficaram ainda mais cheirosas. Eu recomendo e assino embaixo. E essas embalagens lindas, adorei! Você encontra a loção hidratante Dermaceuticals em toda a rede da Maxi Econômica. E eu uso e é maravilhoso, gente. Bom, agora é hora da geral. Você vai conferir um stand-up super legal com o comediante Diego Becker, do Pânico. Beleza, pessoal. Boa tarde, Regina. E o Geral de hoje veio fazer uma matéria muito interessante, afinal de contas, tinha que ser mulher. Há 2 anos, 4 mulheres se uniram para falar sobre o cotidiano feminino em forma de humor. Geralmente a maioria são homens que fazem stand-up, né? Verdade. E de repente ter um grupo só de mulheres. Então, a gente queria, na verdade, entrar pro sertanejo, né? Mas assim, só como quem tem talento é a Janine, não deu. É que, na verdade, geralmente sertanejo é tudo gostosona, bonita. Não, tem as gordinhas também. É, eu posso entrar nesse quesito, mas aí... E aí a gente viu que não tinha mulheres que faziam humor aqui no Sul. E aí a gente idealizou esse projeto de trazer o stand-up, de ser mulheres fazendo stand-up, trazendo o cotidiano da mulher, fazendo piada com a vida da mulher, com o universo feminino e com o universo em geral. Acompanhamos uma das apresentações que teve Diego Becker do Pânico na Band e André Damasceno como convidados. Aqui, ó, ela falou um pouquinho, ela vai falar bastante agora. Aqui, ó, me diz o seguinte, como é que vai ser o show já com aquela voz lá do canal de televisão, como é que vai ser o show? Bem, o show vai ser muito bacana. Hoje temos um convidado muito especial. Como é que é o nome dele? O nome dele é Diego Becker. Eu pensei que ele era Renata Becker. Meu sonho é ser paniquete, queria deixar claro, tá? E como é que foi a ideia a história de tu conseguir estar lá hoje no Pânico? Então, foi um processo longo, né? Eu já fazia teatro aqui em Porto Alegre, fiz na Terreiro da Tribo, companhia de arte, fazia teatro de rua. Daí fui pro Rio, daí morei muitos anos, fiz muita peça de teatro, fiz escola lá. Daí conheci Eduardo Esterbich, que me levou para o Pânico. O que vai ser apresentado hoje ali, Na verdade começou, mulheres mesmo, chamaram a Paula Ayala, que é uma amiga minha. Que ela vai vir mais tarde, que ela não costuma vir muito antes, né? A menos que vocês queiram, que daí eu posso transformar. O que tem que ser, assim será, vai acontecer. Depois de uma declaração dessa, o que falta? Beija! Hoje eu vim aqui para aprender essa modernidade de stand-up, a modernidade. E esse aqui é o nosso querido Wilson Rosa, que é o cara que está produzindo o evento. Bonitão. Hein, bonitão? Olha ali, vai lá. Fala, bonitão. Fala, bonitão. É muito legal trazer essas meninas para cá. Eu acho que a gente precisa incentivar a comédia. Damasceno é um padrinho dessa galera toda do Rio Grande do Sul aqui. O Diego dando essa força. As meninas são muito talentosas. E logo, logo vão estar no teatro e bombando. É isso aí. Seu sumiço não justificado, ter sumido no final de semana. Mas, Regina, o negócio é o seguinte, ó. Se qualquer um deles der uma piada aqui que não tiver graça nenhuma e o bar ficar em silêncio, eu vou largar assim, ó. Azar, eu gostei. Beijo. Obrigada, pessoal!
Ele sabe que eu adoro essa frase e uso na vida. Vem cá agora, vem cá comigo. Só vou te dizer uma coisa. Sabe o que tem ainda aqui? Mais comida, é claro, com a Betina. Mas agora pode ir porque tem um intervalinho. A gente já volta. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo pra tudo quanto é esporte. Mito ou verdade? Consertar eletrodomésticos custa muito caro? É mito. Há mais de 25 anos no mercado, a Conserbrás oferece qualidade nos consertos com peças originais. Serviço autorizado por grandes marcas com técnicos treinados pela própria fábrica. E tudo isso com orçamento gratuito. Atende Porto Alegre em 3 endereços. Ligue 33 38 13 55 ou acesse conserbrás.rs.net. Conserbrás. Nesta, você pode confiar. Programa da Regina. Oferecimento Maxi Econômica Farmácias. Sempre o menor preço. Pena que a gente não vê os bastidores, é que vocês não veem, né? Porque a gente vê, a Betina tava dançando enlouquecidamente. Tu tem vergonha de dançar na frente e dançar aqui, Betina, com a gente? E aí, tudo bem, não? Tudo bem. Olha Bom, que maravilha. Hoje, vou te contar uma coisa, não tem almoço pra mim, Esse né? programa tá recheado de comida Mas hoje, que né? coisa bem boa. Isso aqui também é um pão, é isso? Isso aqui é um pão chamado focaccia. É um pão... Por que tem esse nome? É um pão italiano, Regina. É um pão bem tradicional italiano. Que é um pãozinho que tem os furinhos no meio. É super legal de fazer, porque quando você põe na assadeira, você espera ele crescer dentro da assadeira e aí você vai lá com a tua mão, ó, e toca um pianinho, Aí uma entendeu? coisa que daí, se tu já tá com raiva, tu aproveita e já, né? Primeiro tu sola, depois tu vai lá e ó. Então, na verdade, é um pão super tradicional que as pessoas comem com massa, em qualquer tipo de Não, e aliás, refeição. ele tá em 2 tipos aqui, né? Tá Isso. cortadinho e ali tá com recheio. O que eu quis mostrar pra vocês? Até eu coloquei aqui o sal do Himalaia, viu, gente? Ui, que porque ele vai chique. Na verdade, eles usam sal grosso lá. E hoje, Ah, mas porque daí a é gente meio é chique, pesado, né? eu trouxe um sal do Himalaia. Mas ele fica bonito, ó. Os italianos, geralmente, eles comem com azeite. Então, é um pão que você molha. Por isso que ele é cortadinho, assim, pequeno. Ele pode ser servido grande. Eu faço muito em evento para mesas de pães, pastinhas. E rende assim pra quantas pessoas, mais ou menos? Uma assadeira rende para mais ou menos umas 10 pessoas. Olha, é bom, né? E aqui, isso eu quero que vocês façam em casa, experimentem para vocês verem. Pode ser com qualquer outro tipo de pão também. É muito italiano. Eles comem esse pão, qualquer tipo de pão, desculpa, com azeite e balsâmico misturadinho. Porque se o Thiago já tá mostrando ali, que tem um escurinho ali embaixo. É esse aqui, ó. Esse é misturado, tá? Azeite e balsâmico, combina super também. Então, a focaccia, geralmente, ela é usada, pode ser recheada. Então, em cima onde a gente põe esses furinhos, a gente pode pôr um tomatinho cereja, a gente pode pôr azeitonas, e isso vai assado. Então, Quer dizer, mas esses furinhos, então, tem um objetivo mesmo. Não, na verdade, os furinhos é só estético, Só enfeite. tá? Mas aí, o que a gente faz? Eles colocam, então, tem uma focaccia de tomate cereja. Então tem uma focaccia de calabresa, pode até ser uma pizza, né? Mas é aquele altão, é uma pizza grossa daí. E aí eu peguei, como eu fiz uma fornalha grande, eu aproveitei para fazer um sanduíche aqui. Para vocês verem que ele também pode ser feito como uma refeição, ele pode ser consumido como uma refeição. Então aqui eu coloquei, nesse sanduíche, eu coloquei uma pastinha de pimentão, rúcula, tomate e... desculpa, não é tomate. Rúcula. Ai, que maravilha. Rúcula, queijo branco e Ela já nem se lembra o que Ai, ela que é botou. tanta coisa, né, que a gente... O Rafa Mas tá olha dizendo que esse legal. aí é dele, tá? Ah, tá bom, Rafa, vem buscar, hein? Quem chegar primeiro é a mulher do sapo. Quem chegar primeiro... Nada a ver, essa foi boa. E aí? Mas é isso, a ideia mesmo da focaccia é você pode congelar, você pode reusar para servir pãozinho com pastinha ou com azeite, você pode fazer um sanduíche pro teu filho lá. Tá, e essa receita é no canal ou não?
Essa Como é que tá o receita canal, Cassandra? vai sair no canal. Eu já fiz, já gravei, mas vai sair no canal. E como é que tá? O canal Bombando? tá bombando, Regina. Lógico Graças que a tá Deus. bombando, né? Amanhã vai sair uma receita de nega maluca de feijão. Aham. Oi? Eu preciso trazer aqui. Acho que a semana que vem eu trago. Aí, ó, tu no canal, ó. É, Mas então. eu vou te dizer que eu fico chateada, porque lá eu já vi que tu dança, que tu come, Eu faço, né? brinca, canta. Eu faço, eu aqui ela curto. não faz, né, gente? Mas é que aqui eu fico assim com um pouco de vergonha, sabe? Ao Vamos vivo, saber. né? Quem sabe faz ao vivo. Não, mas de Não, ela vem repente eu todas fico combinando dançando hoje assim. também, né? Tu viu? Tá bonitinha. Tu viu? Olha como eu tô chique, gente. Bom, eu já posso encerrar comendo, Rafael, ou ainda não? A galera quer descer. Ele não quer que eu coma, é isso. Deixa que eu como por ele. Não? Tá, Não, tô brincando. mas eu quero saber o seguinte, e o povo que tá acessando o canal e tal, tem falado contigo, eles de vez em quando vêm, te pedem receita, como é que é? Tá tendo muito comentário pedindo para eu fazer receitas específicas. E tem muita gente querendo saber como é que faz para envolver as crianças. Porque a gente falou sobre isso. Pois é, né? Incrível. Eu achei que não ia dar muita repercussão essa com as crianças. Eu queria mesmo, era mais inserir mas é que essa é questão do difícil que tem mesmo. na geladeira, mas é difícil mesmo. É que é difícil. E eu vou acabar mostrando bastante coisa. Tá aí. bom, eu agora vou experimentar, então. O programa de hoje está terminando, né? Como vocês bem sabem, amanhã a gente está de volta. Um beijo, tá? Ela dança e eu como mais um pouquinho pra provar. Tchau, gente. Esse aqui é o molinho, né? É, esse aqui. Vamos lá.